quando ele fala sobre a minuta do golpe, quando ele fala sobre estado de sítio, na própria investigação que é tocada pela PF. A Rani, de Brasília, traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, é isso, a Polícia Federal decidiu que vai incluir o discurso de ontem de Bolsonaro na Avenida Paulista naquele inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado para mantê-lo no poder. Fontes da Polícia Federal entendem que quando Bolsonaro admite a existência de uma minuta de golpe, ele tinha conhecimento desse documento que foi produzido e encontrado na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, na qual previa a intervenção do Tribunal Superior Eleitoral em estado de defesa e realização de novas eleições. Bolsonaro se referiu no discurso como um decreto dentro da Constituição. Ele ainda pediu anistia aos que já foram condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Pediu também apoio, inclusive, do Congresso Nacional, que no momento não vê clima para a aprovação de um dos 5 projetos que já tramitam no Congresso Nacional. Bolsonaro terceirizou os ataques dos ministros do Supremo Tribunal Federal ao pastor Silas Malafaia, que se referiu rapidamente e criticou Alexandre de Moraes e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. O ex-presidente disse que não poderia falar tudo o que queria. Outras pessoas também discursaram no ato. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que também foi alvo da operação e não pode se comunicar com Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que chamou Bolsonaro de amigo e disse que ele não é só um CPF, mas o movimento bolsonarismo é maior que ele. Tarcísio disse que não era ninguém antes do apoio de Bolsonaro. Bom, Ananias, Bolsonaro conseguiu juntar uma grande quantidade de aliados, inclusive há divergência sobre os números. A Polícia Militar, junto com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, contaram 600 mil pessoas no ato a favor do ex-presidente. Já o grupo de estudo da USP, que trabalha com software que faz a comparação em mais de 40 imagens, disse que, na verdade, ali estavam 185 mil pessoas. Fazer a foto ele conseguiu, mas ao mesmo tempo se prejudicou com mais provas que podem incriminá-lo. Apesar de aliados com quem eu conversei, como o ex-ministro e senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, disserem que não há clima para a prisão do ex-presidente. É isso, eu fico por aqui. Boa noite para vocês e até amanhã. Obrigado, Raniele Veloso, de Brasília. Vamos ver, então, a fala do Bolsonaro, o trecho que deve constar na investigação da Polícia Federal? Repare bem, põe na tela. Tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. Aponte o erro, Cíntia Lages. Todos, né? Todos. Primeiro que não se faz golpe, como ele... É uma narrativa que ele traz desde quando se começou a falar
nessa minuta do golpe, quando se começou a falar daquela reunião. Quando se tenta fazer um golpe, se faz uma reunião, como ele fez, com todos os ministros, pedindo para eles agirem. E ali estavam, por exemplo, o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, e efetivamente agiu tentando impedir os eleitores de votarem nas eleições. Esta é uma ação, este é um tipo de golpe. Não tem um modelo de golpe. Não se concebe que um golpe seja somente feito através de uma fórmula matemática. Existem outras alternativas. E o ex-presidente, isso já está mais do que provado, tentou. Ele não teve forças para continuar, isso é fato. Ele não teve forças para continuar. Mas como a gente sabe também, quando se tenta aplicar um golpe, esse golpe, ele não é alvo de punição apenas se ele se configurar, não. Né? A própria tentativa de golpe, isso também já está nessa Constituição que o Bolsonaro gosta tanto de falar. Então, eu acho que é cheio de erros essa fala, mas o erro maior é se ela vier a complicá-lo perante a Justiça. Esse é o maior de todos os erros. Só mostra que, apesar de estar contido, porque ele estava visivelmente contido ali naquele trio elétrico, ali você tinha toda uma encenação. Michele ia falar sobre religião, já se sabia quais eram os personagens ali em cima daquele trio. O papel de cada um desempenhando ali e o papel do Silas Malafaia, que teve também o seu papel como organizador do evento e como alguém que atacou as instituições. Mas não tem nada a ver com o Bolsonaro, que é isso que se busca dizer hoje. Então, para mim, tem todos os erros nesse trecho aí dele. Olha, lembrando que o Código Penal, a Cíntia trouxe isso, ele criminaliza a tentativa de golpe de Estado. Então, você tentar praticar um golpe de Estado é passível de punição a partir do Código Penal. Não é preciso que você, efetivamente... Que você concretize. Até porque se ele ainda tivesse, ele ainda estaria... Né? Não sabemos como seria o andamento, os desdobramentos, mas efetivamente ele tinha poder. Então, para não ser punido, se tivesse concretizado o golpe, entendeu? Então, quando ele fala, olha, tem a minuta, ou seja, são os atos preparatórios para esse golpe, o que está previsto no Código Penal, Francis. Justamente a conspiração, Ananias, e o que fica bem claro nessa minuta golpista é exatamente isso. Nós, obviamente, não vimos o golpe, ele de fato, sendo executado, mas se tentou e se conspirou para que a nossa democracia e os poderes instituídos fossem atacados. Tanto que se viu um cenário de guerra na sede dos três poderes após os atos do dia 8 de janeiro. Mas se fala muito do dia 8 de janeiro, mas essa conspiração contra os poderes vem de muito tempo. Grupos que conspiravam contra o Supremo Tribunal Federal, defendendo uma intervenção. Eu lembro daquele grupo dos 100 que promoveu uma série de baderna em frente à sede dos três poderes e tantos outros eventos que culminaram no fato principal, que foi o ato de 8 de janeiro com a invasão da sede dos três poderes. Então, o Bolsonaro, ele calado é um poeta. Se complicou ainda mais nesse ato, um ato que seria para enaltecê-lo, para fortalecer a sua imagem, não só junto à sua militância, mas também junto àqueles que não gostam de Bolsonaro, que fazem oposição a ele, de mostrar: eu estou vivo politicamente, eu tenho poder junto à população brasileira. Mas foi um ato que acabou prejudicando ele ainda mais e deve ter repercussões no inquérito que ele responde na Polícia Federal. Poliana. Como eu já tinha dado aquela pincelada, né, sobre esse tema, agora é inegável a gente ver que o Bolsonaro ainda movimenta uma militância expressiva. É uma militância que a gente viu é extremista, inclusive os próprios vídeos que foram feitos nas ruas, os vídeos que foram feitos pela imprensa mostram um pouco o perfil desse apoiador, é um apoiador apaixonado,
muito baseado também em informações, na verdade em fake news, né? Não é nem informação, e que foi lá para dar esse voto de imagem para o Bolsonaro. E agora, quem vai ser o sucessor de Bolsonaro dentro da estratégia política? Esse ato não serviu muito claro para isso, por exemplo, que poderia ser também utilizado, porque Bolsonaro não pode disputar a eleição e, politicamente analisando, o ex-presidente não dá sinais muito claros de quem ele quer que seja o seu sucessor, quem ele pretende colocar. Ele fica reforçando essa ideia de perseguição, mas não está cuidando, de fato, do espólio político, já que ele estará fora das urnas nas próximas eleições. Muito bem, a Poliana traz esse registro, de fato tinha muita gente na Avenida Paulista, as imagens não deixam dúvidas quanto a isso, agora é um novo tipo de evento, né, pró-Bolsonaro, porque antes a gente via esta mobilização em todas as capitais do país, dessa vez foi concentrado em São Paulo, que mostra um outro momento da mobilização dos apoiadores. Antes era o movimento nacional, agora concentrado, e a gente viu o número de pessoas que estiveram lá na Avenida Paulista. Alessio. Muito aquém, né, do que era esperado, do que era divulgado, do que era dito, que seria a maior mobilização. Inclusive, eu vi pessoas comentando que seria maior do que a Direta Jade, que seria o maior movimento popular do Brasil. Um verdadeiro absurdo, né? Até porque os estudos já comprovam que há uma diferença no levantamento do número de pessoas, da quantidade de pessoas que participaram daquele ato, que foi, na minha avaliação, frustrante até para os próprios organizadores, né? Se falaram em 1 milhão de pessoas, em 750, quando, na verdade, estudos técnicos científicos comprovam menos de 200 mil pessoas. Outro ponto que eu destaco, Ananias, é a reação do público no discurso de Bolsonaro. A gente não vê as pessoas ovacionando, aplaudindo, gritando no momento em que ele fala sobre pacificação, sobre passar uma borracha no passado, até porque esse não é o interesse daquelas pessoas que foram em defesa do presidente, do ex-presidente. Até porque as pessoas que compareceram àquele ato, que foram àquele ato, são as pessoas que, na minha avaliação, defendem o 8 de janeiro, defendem o estado de sítio, defendem a minuta golpista do ex-presidente. Eles queriam ouvir um tom de Bolsonaro eleitoral, né, que era o esperado por eles. Tanto é que não reagiram da forma como era esperado, né? Não aplaudiram o discurso. O próprio vídeo que a gente acabou de ver mostra que as pessoas estavam ali sem nenhum tipo de reação durante a fala do ex-presidente, o que mostra, Ananias, que esse lado político de pessoas que ainda acreditam em um golpe de Estado, essas pessoas que ainda acreditam numa derrubada do presidente Lula, está muito vivo, né? Apesar de hoje estar segmentado, estar direcionado para São Paulo, mas tiveram caravanas de praticamente todo o país, né? Pessoas que defendem de outros estados também situações como essa, né? Olha, saiu uma pesquisa, rapidinho, Ananias, foi feita pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, com os apoiadores, né? Foram ouvidas 575 pessoas. 94% dizem que o Brasil vive uma ditadura. Só 4% discordaram da afirmação e 2% não souberam opinar. Para 88% dos manifestantes, Bolsonaro é quem de fato ganhou a eleição e Lula perdeu em 2022. Os bolsonaristas se dividem em relação ao que Bolsonaro deveria ter feito após a derrota. 49% dizem que ele deveria ter decretado uma garantia da lei da ordem em agosto, enquanto 39% discordam. 42% pensam que o então presidente deveria ter invocado o artigo 142 da Constituição, aqueles que eles dão a própria interpretação deles, né, sobre as Forças Armadas. E outros 45% não concordam. Então, assim, você vê que apesar do comedimento, o que motiva aquelas pessoas continua sendo a mesma coisa, a fake news. Sim. A contestação às urnas eletrônicas. Eles são obedientes a Bolsonaro? São, e isso precisa ser reconhecido. Agora, é inegável que alguém que teve 20 milhões de votos não consiga levar ou 175 mil ou 650 mil, como estima a polícia de São Paulo, seja que quantidade for. Lembrando que São Paulo é uma cidade de manifestações gigantes. A parada LGBTQIA+P, que é realizada lá na Paulista, leva 4 milhões de pessoas. Então, tem sempre muita gente nos eventos de São Paulo. Mas tinha muita gente assim e é um pessoal fiel a Bolsonaro. Isso é fato.
A pesquisa mostra que essas pessoas não mudaram de opinião. Elas continuam pensando a mesma coisa. Olha, e é realidade totalmente paralela, né? Não, totalmente. Totalmente paralela. E é outra realidade. E a gente tem, inclusive, algumas imagens de piauienses lá presentes. Põe na tela, Aline. Quem estava lá do Piauí? Tem a foto, tem um registro no evento de apoio a Bolsonaro. Olha aí a imagem. Quem está aí, Alessio? Olha, a gente tem o deputado federal Júlio Arcoverde, tem a presença do senador Ciro Nogueira, a ex-deputada Iracema Portela. Os demais do registro eu não consigo identificar, né, Nilson? Tá aí. Tem algum candidato, Alessio, a prefeito lá, do PP, progressista? Olha, candidato a prefeito não, mas tinha pré-candidato a vereador. Não está no registro. O Daniel do Asfalto também estava presente. Tá, mas do progressista tinha algum que seguiu o Ciro? Algum pessoal? Não. Daqui de Teresina, Não. Só o Júlio. Só o Júlio, o senador